É importante evidenciar como as crianças estão propensas à violência e abusos mesmo em lugares considerados seguros, como o ambiente doméstico. O lar, onde é suposto ter paz e segurança, ele pode se tornar um local de agressão física, psicológica e até mesmo sexual, geralmente ocupadas por medos e silêncios. Discutir esse assunto é essencial para conscientizar, prevenir e até mesmo incentivar a denúncia, garantindo os direitos das crianças respeitados e que elas possam crescer em um ambiente seguro e saudável. Antes de tudo, é preciso entender os termos. O que seria o termo doméstico? Esse termo tem o significado de um ambiente que consideramos um lar, um ambiente familiar, ou seja, afetivo. E quando se trata de infantil, até quantos anos é considerada criança? Bem, segundo o ECA, Instituto da Criança e do Adolescente, é declarado infantil uma criança de até 12 anos de idade. Portanto, a violência doméstica infantil ocorre quando o indivíduo mais velho fere de qualquer modo uma criança. A violência é um termo que abrange diversas vertentes, em geral física, psicológica, negligência e abandono. A violência física são ações que causam dor ou lesão nessas crianças. A violência psicológica são humilhações, discriminações e ofensas que afetam o emocional. A negligência e abandono são quando os responsáveis deixam de oferecer cuidados básicos, como alimentação, proteção e educação. Estando cientes dos tipos de agressão, é preciso aprender a observar os sinais nos quais as crianças manifestam a estarem passando por esse tipo de situação. E a nossa pergunta é: quais são os sinais mais comuns que indicam que uma criança está sofrendo essa negligência em casa? Não existe nenhum sinal exatamente muito claro que vai dizer se a criança sofreu violência ou não. Vai depender muito da personalidade dela e que tipo de violência ela sofreu. Algumas crianças vão ficar apáticas, elas não vão ter energia para interagir. Outras vão querer ser o palhaço da turma, fazer piada, chamar atenção o tempo todo, porque em casa elas não têm esse espaço, elas não são ouvidas. Outras podem aparecer com machucados, de agressões físicas ou de castigos não adequados, mas não tem um sinal muito claro. O que a gente pode perceber é caso você já conheça a criança e ela comece a ter sinais de violência, que seria a mudança de comportamento. Ela começa a ficar ou mais agitada ou mais quieta, uma mudança no hábito dela. Então ela se comporta de uma forma e ela começa a se comportar de outra. Pode ser um sinal claro de violência. A Organização Mundial da Saúde, OMS, e o Ministério de Saúde brasileiro afirmam que a violência é considerada um grave problema de saúde pública, sendo as principais vítimas de todas as formas de violência as crianças e adolescentes, mas principalmente da violência entre membros familiares. Um ambiente como o lar, que deveria ser acolhedor, respeitável de todas as partes, vem se tornando um dos ambientes que mais se manifesta atos de violência, prejudicando o bem-estar, a saúde mental e física das crianças, e assim afeta principalmente o seu desenvolvimento social no presente e futuro. A causa da violência contra a criança não se baseia em apenas uma, mas sim em várias ocasiões que levam a um ambiente conturbado e descontado no infante. Mas o que leva um lar a se tornar um ambiente violento? Diversos fatores, individuais, familiares, sociais e culturais contribuem para isso. Porém, quais deles são os mais frequentes? Vários fatores podem levar uma casa ou um ambiente a ficar não acolhedor. Principalmente a questão dos pais, o que a gente vê muito em consultório, em crianças problemas, que trazem em clínica, às vezes até em clínicas e escolas para serem atendidas de graça, são problemas principalmente relacionados aos pais. Dificilmente a criança vai ser o problema, ela que de repente tem uma personalidade difícil de lidar, o que pode acontecer, mas é muito raro. Eu nunca presenciei, não conheço nenhum colega que tenha presenciado a criança em si ser o problema e não a forma com que ela foi criada ou o relacionamento com os pais, ou com a família, com tios, avós, depende de quem ela entende. Então a casa é o nosso lugar básico, onde a criança deveria se sentir segura, tranquila, com paz. E se os pais ou os responsáveis se sentem sobrecarregados, isso vai acabar decaindo na criança, que vai responder de diversas formas, a maioria delas de uma forma negativa. É essencial diferenciar disciplina de agressão. Disciplina significa ensinar, orientar, aprimorar, desenvolver autonomia para fazer escolhas melhores e pensamento crítico. Já a agressão é uma ação que fere, humilha e causa dor, buscando apenas controlar o comportamento dos indivíduos por meio do medo, fazendo que sejam obedientes em meio àqueles que os agridem. Então, qual é a diferença entre disciplina saudável e agressão? E como as mudanças de geração afetam esses conceitos? De que forma a educação positiva pode substituir práticas violentas na criação dos filhos? A agressão doméstica deixa marcas profundas nas crianças, tanto imediatas quanto a longo prazo.
As consequências elas podem ser emocionais, comportamentais, físicas e sociais. Dentre elas, as emocionais e psicológicas são a ansiedade, a depressão, a agressão e a baixa autoestima, entre muitas outras que acabam afetando o comportamento das crianças no presente e também no desenvolvimento futuro. Quais são as consequências emocionais e sociais mais comuns que a violência doméstica causa nessas crianças? E a longo prazo, qual que são os impactos que isso pode trazer para a vida adulta dessa criança? No Brasil ainda é muito comum, principalmente na parte geracional, a cultura da palmada, que já é crime, mas mesmo se não fosse, ela não é eficiente. Quando você está batendo na criança porque ela errou, você está ensinando ela que ela tem que esconder esses comportamentos na presença da pessoa que a agrediu. Então, ela, além de ser crime, ela não é a melhor forma de você educar. Porque quando você bate, a criança ela não vai parar de ter um comportamento ruim. Então, por exemplo, se ela chora, faz birra para conseguir um brinquedo ou alguma coisa, você agride essa criança ou esse adolescente que seja, você está ensinando para ele que uma das formas de resolver os seus problemas é com agressividade e também que se ela esconder esses problemas ou trazer isso para outros lugares como a escola, ela vai poder fazer lá, porque aí não vai ter o pai agressor. Então, se a gente não ensina na escola batendo, se quando você leva para casa se a criança na casa dos avós ou de tios, você não vai querer, como responsável, que a pessoa bata na criança, porque você entende que tem outras formas de ensiná-la, ou você fica bravo, né? Você ficaria bravo se acontecesse dessa criança apanhar na escola ou em algum outro lugar. Por que em casa faria sentido essa criança apanhar? Entende? Então, é ineficiente, é crime e há outras formas de resolver esse tipo de problema. A disciplina de verdade é diálogo, uma consequência justa, uma disciplina, se for dar castigos, um castigo que faça sentido, não necessariamente dor, porque para ser eficiente você vai ter que bater, e se você bater, a criança pode ter duas situações, ela pode entender o porquê ela está apanhando, e se nesse caso você poderia conversar com ela, e se ela não entender por que está apanhando, não vai ser eficiente. Então, a pior forma de você tentar educar é agredindo, porque ela pode gerar o efeito contrário e no melhor dos casos vai ser só ineficiente mesmo. A educação positiva ela vai mostrar que é muito mais eficiente você reforçar a criança, né? Você elogiá-la, você dar um presente, ou você liberar um videogame, ou um pouco de celular, qualquer coisa que você considere uma recompensa, quando ela acerta, e não necessariamente você punir, bater, agredir quando ela erra. Então ela vai entender com limites, ela vai entender que boas ações trazem boas consequências e não ações ruins trazem más consequências. Ela não vai pensar, né, em agir de forma negativa, porque se eu estou agindo de forma boa e eu estou sendo recompensado por isso, eu vou tentar manter esse comportamento. Então é muito mais eficiente dessa forma do que você bater, porque às vezes a criança ela entende que ela tem um problema na escola, por exemplo, e ao chegar em casa, ela conta para o pai que aconteceu esse problema e o pai briga, ou bate, ou agride com a criança que falou. Então você entende que ela não está sendo punida por ter brigado ou por ter feito qualquer coisa, e sim por ter falado. Então nesse caso você está punindo a ação de falar. Então é muito mais difícil você conseguir punir de forma eficiente, porque tem que ser no tempo certo, tem que ser da forma certa. Por isso que a gente prefere. E é muito mais fácil você trabalhar com reforçamento positivo. A criança acerta, ela faz um modelo de comportamento que você acha que está próximo do ideal e você dá uma recompensa para ela por isso. Muito mais eficiente do que você tentar punir, porque a punição ela é muito mais difícil de controlar, você não sabe exatamente como a criança vai reagir. E também tem a questão do tempo, da criança entender o porquê ela está sendo punida. É muito mais difícil e ineficiente dessa forma. Então é muito melhor você trabalhar com reforçamento positivo. Bom, a violência doméstica ela pode afetar de diversas formas um bom relacionamento da criança com o mundo, com as outras crianças e também com figuras de autoridade, com os responsáveis, né? Então, professores, os psicólogos, às vezes outro tipo de terapeuta, eles vão ter dificuldade de lidar com essa criança porque em casa ela não tem limites claros, ela tem dificuldade de entender o porquê que ela está sendo punida, por que ela sofre em casa e vai fazer com que ela não tenha confiança nos adultos. O que, quando a gente cresce, a gente entende que não pode confiar em todo mundo. Mas uma criança, né, que está dentro de uma escola supostamente protegida, em casa, na casa de familiares, ela deveria estar protegida, ela deveria poder confiar naquelas pessoas para depois ela entender em quem ela não pode confiar. Então, se esse vínculo logo de cara não existe,
há uma confusão muito grande na criação de sistemas sociais dentro da cabeça da criança. Ela entende que não faz diferença as pessoas que estão falando com ela, que todo mundo é mal, e por isso, às vezes, ela até se comporta de forma contrária, né? Ela vai fazer exatamente o contrário do que está sendo pedido, justamente como uma forma de rebeldia. Porque se ela vai ser punida de qualquer forma, às vezes ela acerta e não tem reforçamento nenhum, e quando ela erra tem muita punição, isso vira um padrão na cabeça dela, então ela vai parar de tentar fazer o certo. Na maioria das vezes a violência ela vai significar injustiça, então não há motivo para eu me comportar, não há motivo para eu agir de forma boa, porque eu nunca sei, nunca tenho certeza se eu vou ser punido ou se eu vou ser reforçado, baseado naquele comportamento que eu tive. As consequências para a vida adulta podem ser diversas. Ela pode se anular completamente como pessoa e querer só agradar os outros. Ela pode se tornar uma pessoa extremamente explosiva, uma pessoa agressiva, onde ela, no mínimo, achar que está acontecendo alguma coisa errada, ela já faz um caos na vida dela e das outras pessoas. Ela pode também se tornar uma pessoa muito carente afetivamente. Ela pode, em qualquer migalha, qualquer pequeno afeto que alguém vai estar depositando dentro dela, essa pessoa já se apaixona completamente, ou essa pessoa acaba se tornando um mau amigo, que depende demais dos outros, né, e acaba se tornando uma pessoa ciumenta, controladora, manipuladora. Ou também aquela que evita conflitos a qualquer custo. A pessoa ela acaba ficando muito recuada, é uma pessoa que não tenta se destacar, é uma pessoa que sempre tenta passar pela tangente, evita situações sociais onde ela sabe que ela vai ter dificuldade, e isso acaba limitando muitas portas para essa pessoa. Então elas podem tanto repetir os comportamentos agressivos que tiveram, ou podem agir ao contrário, né? Tentando se defender ou tentando evitar conflitos a todo custo. Quando uma criança sofre violência em casa, ela pode sentir medo, tristeza, insegurança e até ter dificuldades na escola. Por isso, a rede de apoio é tão importante. Ela é formada por pessoas e instituições que ajudam a proteger, acolher e orientar, como professores, familiares, vizinhos, psicólogos, médicos e organizações sociais. Esse suporte mostra para a criança que ela não pode estar sozinha e que existe um ambiente seguro fora da violência, além de garantir a proteção e a rede de ajuda na recuperação emocional. E também ela fortalece a autoestima e contribui para que a criança cresça com mais chances de ter uma vida saudável e sem repetir o ciclo da agressão. Contudo, qual a importância da rede de apoio, escola, família e comunidade na proteção das crianças e na quebra do ciclo da violência? A rede de apoio ela é tudo na vida da pessoa, não só na vida da criança. Você tem que entender que quanto menos independência você tiver, mais dependência você tem das outras pessoas. E que outras pessoas são essas se você não tem nenhuma rede de apoio? Se você não tem família, se você não tem amigos, se você não pode contar com as pessoas que você está na escola e você ainda por cima de tudo é uma criança. Como que você vai crescer? Quais serão os comportamentos saudáveis que você pode gerar a partir disso? Se você não pode confiar em ninguém, no momento mais dependente da sua vida, você simplesmente não pode contar com nenhuma pessoa para cuidar de você. E isso se aplica para a vida adulta também. Você tem que entender que mesmo que você seja independente, forte, guerreiro ou guerreira, você vai ter momentos que você vai ser inútil. Você pode ficar doente, você pode ficar desabilitado por qualquer motivo que seja, você pode envelhecer e depender das outras pessoas, e aí que entra a parte da rede de apoio. Um fator de desestruturação das famílias que acaba prejudicando demais a rede de apoio é a questão da natalidade mesmo. As pessoas estão tendo menos filhos e, ainda por cima, tem uma coisa que é muito comum, é a criança crescer somente com um dos pais, ou às vezes com uma tia, ou às vezes com um avô, e aí é reduzido ainda mais essa rede de apoio. Então, por causa disso, a escola e o governo, né, de uma forma geral, tem que dar mais suporte para essa criança. Imagina se a escola tem que cuidar de uma forma como se fossem os pais de todas as crianças. Vai se tornando algo inviável. Então, quando você tem uma família estruturada, você acaba facilitando o trabalho de todas as instituições. Então, se acontecer de uma criança que é filha de filho único, não tem primos, não tem tios, não tem sobrinhos, ela ainda acaba crescendo somente com um responsável, apenas com pai, mãe ou um tio, reduziu ainda mais essa parte da rede de apoio. E como eu disse, mesmo como você é adulto, você ainda não terá utilidade durante toda a sua vida. Vão acontecer coisas que vão te deixar incapacitado e você vai precisar contar com pessoas. Agora, se você é uma criança, você precisa contar com pessoas o tempo todo.
Então a rede de apoio é simplesmente essencial. Conforme se manifesta algo que traz problemas à sociedade, é necessário adotar soluções para que essa questão seja resolvida ou pelo menos amenizada. No caso da violência infantil, é inevitável que medidas sejam tomadas contra essa prática, sendo impensável a ausência de uma punição para o agressor. Por isso foram criadas leis, normas protetivas e princípios de proteção. A Constituição Federal, no artigo 227, mostra a base de toda a proteção legal à infância. É dever da família e da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao jovem e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à dignidade e à proteção contra toda forma de negligência, exploração e violência. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, no artigo 18, reforça a responsabilidade de todos e de proteger. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento ou constrangedor. No Código Penal, artigo 136, os maus-tratos, mostra que a agressão é disfarçada de disciplina, é crime. Expor perigo à vida ou à saúde de uma pessoa sob sua autoridade abusando de meio de correção ou disciplina. Com isso, poderia nos informar sobre a importância das leis e normas protetivas para a criança e as formas de punição para o agressor? Boa tarde, eu sou Cláudia Vilibor Breda, juíza da Infância e Juventude de Santa Isabel. Hoje eu estou recebendo as meninas da ETEC e para participar de um podcast a respeito de um projeto pensado por elas. A senhora poderia nos informar sobre a importância das leis e normas protetivas para as crianças e as formas de punição para o agressor? A violência contra a criança e adolescente, ela infelizmente é uma realidade no nosso país, apesar das leis que existem, e muitas vezes ela é fruto de uma violência doméstica, aquela mãe que é submetida à violência, fatalmente a criança já é pela violência psicológica e depois pela violência física. E nós temos casos na nossa legislação que se tornaram leis, como a lei do menino Bernardo, a lei do Henri Borel. O menino Bernardo é conhecida essa lei como lei da palmada, mas é equivocado esse nome. O Bernardo foi um menino no sul e ele sofria violência por parte do pai da madrasta. Ele foi ao Poder Judiciário e pediu uma audiência com o juiz. Ele não foi atendido imediato, foi encaminhado para o promotor e foi marcada uma audiência junto com o menino Bernardo e o agressor, que era o pai, o que não poderia acontecer. Dias depois, esse menino foi encontrado morto. Posteriormente, no Rio de Janeiro, nós tivemos o caso do menino Henri Borel. Esse menino ele foi agredido com múltiplas fraturas por um padrasto que era vereador, e o padrasto e a mãe, na época, foram presos. E a lei do Henri Borel, ela trouxe as maiores mudanças em relação à proteção da criança e adolescente, porque ela estabelece a punição daqueles que têm conhecimento de uma situação de violência contra a criança e adolescente e ficam quietos, como uma professora, a babá. No caso do Henri, a babá, depois ela disse que esse menino, toda vez que via o padrasto, ele fazia xixi nas calças. O padrasto, quando batia no menino, ele aumentava o som da casa para abafar os gritos. E hoje em dia, esse tipo de omissão, as pessoas respondem quando elas têm o dever de pelo menos denunciar. Essa lei também estabelece a possibilidade daquele que faz a denúncia permanecer sob sigilo, para não ter perigo de uma represália. Ela também confere direitos ao Conselho Tutelar, que é o órgão responsável pela proteção da criança e adolescente, podendo o próprio Conselho Tutelar representar, por exemplo, pelo afastamento do agressor da casa, para que a criança fique protegida efetivamente. E além disso, além do Henri, ela aumentou as penas no caso de homicídio, por exemplo, para que haja uma maior seriedade na punição envolvendo agressões contra a criança e adolescente.
Tem algo que a senhora gostaria de acrescentar no nosso projeto ou alguma curiosidade? Eu acho que é importante nessa questão da violência contra a criança, eu sempre cito uma frase que nós não podemos, é o silêncio dos bons, né? Martin Luther King, ele fala, porque uma pessoa que é má e presencia a violência, nós não esperamos nada dela, mas uma pessoa que se diz boa, ela sim, ela pode e deve romper o ciclo de violência. A violência contra a criança e adolescente, na sua grande parte, mais de 90% dos casos, ela ocorre dentro do seio familiar, por aqueles que teriam o dever de proteger. Se aqueles que teriam o dever de proteger agridem, não são eles que vão proteger as nossas crianças. Então, por isso, a sociedade, o Estado, ela tem esse dever, né, de proteger, porque uma criança, ela pode evitar o óbito dela, ela ser morta, ou evitar sequelas futuras, porque num ambiente de violência, ela fatalmente vai reproduzir essa violência na vida adulta. Bom, muito obrigada. Obrigada, viu? A violência doméstica contra crianças e adolescentes persiste como um problema enraizado em práticas disciplinares tradicionais, que se perpetuam há décadas. Contudo, leis de proteção existem para garantir os direitos fundamentais e promover o bem-estar desses indivíduos vulneráveis. Numa sociedade que almeja cuidados baseados com amor e respeito, atos disciplinares agressivos não encontram espaço na construção de ambientes seguros e protetores para as crianças. A correção, quando necessária, deve ser distinguida claramente da agressão.